Como me enganaria que existo, quando é certo que existo se me engano? Bem-vindo ao Estado da Arte. Enquanto conheço, me conheço. Esta edição é oferecida pela Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo e pelo Instituto CPFL. Espero que você goste. Porque não me engano de que amo. Não me engano sobre as coisas que amo. Olá, Santo Agostinho é não só um dos raros escritores da antiguidade consumidos popularmente em nosso tempo, mas segundo algumas estimativas é o autor mais traduzido e comentado em todo o mundo. Nascido no norte da África 300 anos após a crucificação de Cristo, quando a comunidade cristã já deixara de ser uma seita palestina perseguida e se tornara a religião hegemônica do Império Romano, Aurélio Agostinho fez carreira como professor de retórica e depois bispo, conquistando uma autoridade até hoje sem par entre os chamados padres da Igreja Latina. Suas Confissões da Juventude Pagã são tidas por muitos como a matriz das autobiografias ocidentais e suas reflexões teológicas estão entre os principais pilares do pensamento filosófico e político da cristandade. Quando o saque de Roma pelos visigodos em 410 desencadeou uma atmosfera pessimista sobre o mundo mediterrâneo, Agostinho sacou sua pena afiada para defender a Igreja dos que a acusavam pela degeneração do Império. Após 13 anos de trabalho, vinha à luz sua obra-prima. Muito além de uma apologia contra os pagãos, A Cidade de Deus se abre a uma especulação sobre a história universal sem precedentes no mundo clássico e sem descendentes no medieval, possivelmente só igualada em fôlego e amplitude pelas epopeias metafísicas modernas de filósofos como Vico, Hegel, Comte ou Marx. Em sua visão, toda a existência humana, individual ou social, está, do princípio ao fim, tensionada, quando não dilacerada, entre dois amores que fundaram duas cidades. Nas suas palavras, o amor de si, levado até o desprezo de Deus, gera a cidade terrena. O amor de Deus, levado até o desprezo de si, gera a cidade celeste. Aquela aspira à glória dos homens. Esta põe acima de tudo a glória de Deus. Os cidadãos da cidade terrena são dominados por uma estúpida ambição de predomínio que os induz a subjugar os outros. Os cidadãos da cidade celeste se oferecem um ao outro em serviço e espírito de caridade e respeitam docilmente os deveres da disciplina social. Para discutir a origem e o fim da Cidade de Deus, convidamos João Carlos Nogueira, professor de Ética e Filosofia Antiga da Pontifícia Universidade de Campinas e tradutor da Cidade de Deus, Moacir Novaes, professor de Filosofia Medieval na Universidade de São Paulo e autor de A Razão em Exercício, Estudo sobre a Filosofia de Agostinho, e Pedro Monticelli, professor doutor de Filosofia Patrística e Escolástica da Faculdade São Bento e da Faculdade Paulus. Pedro Monticelli, você pode nos introduzir ao contexto histórico? O século IV foi um século muito importante para o cristianismo. Quais são os capítulos mais importantes dessa transformação pela qual a cristandade vai passar ao longo desse século? Puramente históricos, não saberia aqui destacar os pontos principais, mas com respeito ao fato principal para a produção da obra Cidade de Deus, é a invasão de Alarico a Roma, a invasão de Roma por Alarico. Então, como você mesmo destacou na sua apresentação inicial, havia já um tipo de acusação que era feita por parte daqueles que depois foram chamados de pagãos, de que a cristianização do Império Romano estava levando à degenerescência do Império Romano, porque não havia mais o culto aos deuses da religião imperial, da religião clássica. E muitos viram essa invasão, que algumas já tinham ocorrido antes, mas essa invasão que tinha atingido a capital, Roma, como o grande sinal desse processo de degeneração e que tinha sido causado pelo cristianismo. Então, Agostinho toma como uma tarefa, dar uma resposta a essa acusação que tinha sido feita e, portanto, elabora. Isso demora muito tempo para ser feito, né? Muitos e muitos anos para que a obra Cidade de Deus se conclua, para responder que essa não era a causa do declínio do Império e, nesse mesmo movimento, aproveita essa obra para expor o que nós poderíamos chamar assim a estrutura do cristianismo, não apenas
como uma fé, não apenas como uma igreja, mas como uma estrutura geral de sociedade e de cultura. Não, perfeito, mas antes de chegar no saque de Roma, eu vou precisar retroagir um pouco, Moacir, porque justamente esse é o momento em que o cristianismo se torna a religião oficial do Império, né? Então, acho que se a gente puder um pouco contextualizar para o ouvinte essa transformação, quer dizer, de uma religião que passa a ser, no início do século ainda perseguida, e que na época de Agostinho, já no final do século IV, é já a religião oficial, né? Então, como é que isso se dá, bem sinteticamente? Assim? Bem sinteticamente, eu acho que o primeiro cuidado que a gente deve tomar é pensar o nosso ponto de vista como leitores do século XXI a respeito desse período. Por quê? Porque era um período, claro, com muitas tensões, um período também de muito convívio, né? Então, os desenlaces mais dramáticos, por exemplo, a invasão de Roma, ou ainda no século IV, certos éditos do Código Teodosiano, as decisões no começo do século IV de Constantino, elas podem ser tomadas como parte de uma conflagração constante, né? E talvez a historiografia mais recente mostre que esses episódios eles não negam o fato de que preponderava era um convívio, uma situação mista de tensão, mas uma situação de um ambiente de convivência entre aqueles que praticavam a religião civil romana, os cristãos, estrangeiros, patrícios. O mundo estava ficando cada vez mais complexo, na verdade. As cidades estavam crescendo, né? Então havia um convívio, havia tensão e havia, digamos assim, um compartilhamento de questões no universo que a própria obra de Agostinho testemunha. A gente lê os escritos de Agostinho desde a juventude, aquela mistura de elementos clássicos já na escrita com elementos, digamos assim, novos, mesmo literariamente novos, a partir por exemplo, da leitura da Bíblia, né, são o testemunho de que o mundo era mais complexo e ele não se reduzia a um combate, né? Vou dar só um exemplo para não estender muito. Por favor. A invasão de Alarico, das tropas de Alarico a Roma, ela não se deu se Alarico não tivesse estacionado às portas de Roma como um aliado do Império fazia muito tempo. Quer dizer, Alarico não chegou de repente numa invasão instantânea, né? Os deslocamentos não eram tão simples. Quer dizer, as tropas dele estavam na Península Itálica porque ele convivia bem com o Império. Ele era um general aliado, né? Foi uma ruptura de equilíbrio ali que levou ao saque. Então, é um mundo que tem que ser lido com muita cautela, né? Os conflitos, quando existiram, né, às vezes perseguições e conflitos de parte a parte, até que ponto eram religiosos e até que ponto, como a gente costuma pensar hoje em dia, eram religiosos, mas até que ponto eram religiosos, até que ponto eram políticos, até que ponto eram étnicos, né? Bom, eu estou convencido por historiadores, eu não sou um historiador, mas eu estou convencido por historiadores que os conflitos eram sobretudo políticos, às vezes demográficos, né? E o relato que os caracteriza como conflitos religiosos é um relato tardio, posterior, e talvez de um cristianismo triunfal, né? Uma historiografia já do final do século V que reconstrói o que teria acontecido no século IV e no século V como um conflito preponderantemente religioso. E talvez a historiografia mostre que o que aconteceu foi que as cidades mudaram e a política do Império para os patrícios não era mais suficiente porque os estrangeiros eram muito importantes, era uma população que tinha mudado e a Igreja Católica, sobretudo, não a católica, cristã em geral, os bispos, donatistas, católicos e tal, tinham um acesso e uma ascendência sobre essa população demográfica e politicamente importante que fez com que o equilíbrio político do Império mudasse, né? Que isso depois tenha sido traduzido como a vitória dos cristãos sobre os pagãos é um assunto, digamos assim, muito mais das narrativas posteriores do que um assunto de época. Correto. Eu acredito. João Carlos Nogueira, você pode introduzir o nosso ouvinte ao protagonista de hoje, Santo Agostinho, alguns dados aí biográficos mais importantes, só para a gente tentar caracterizar um pouco. É uma carreira longa, mas... Pois não. O Agostinho nasce em 354, né? Tagaste.
norte da África. Atual Argélia, Argélia, né? atualmente. Argélia, sim. Interessante que foi em 2010 que teve um grande congresso de filosofia lá, em que ele é considerado um escritor nacional. Agostinho, um país muçulmano, né? O que é admirável. Vamos dizer, a instrução primária, né, que ele tem, a elementar, na sua cidade de Tagaste, né, depois em Madaura, onde ele entra em contato, como era comum na escola do tempo, né, o estudo dos clássicos. E ele se apaixona por Virgílio. Ele sabia praticamente a Eneida de cor. Citava assim de cor trechos inteiros da Eneida. Você vê pela Cidade de Deus que tem mais de 80 citações de Virgílio em momentos importantes da sua argumentação. Ele tinha realmente por Virgílio um apreço muito grande. Era o seu poeta preferido, realmente, né? Afinidade, inclusive, própria, vamos dizer assim, né, de Agostinho como grande escritor, né? Agostinho é um poeta prosador, né? Frequentemente. É um poeta prosador. O ritmo da frase latina de Agostinho é impressionante. A gente parece que está seguindo exatamente o ritmo que é característico da poesia. Eu defino assim, em determinado momento da minha introdução, como um prosador poeta ou um poeta prosador, né? Realmente o latim de Agostinho é um latim muito, muito bonito, né? E depois a capacidade que ele tem de traduzir as ideias mais difíceis de uma maneira extremamente sugestiva é alguma coisa que encanta e prende o leitor. Eu, quando comecei a ler A Cidade de Deus, né, estava mais acostumado com aqueles livros que normalmente estuda na história da filosofia, né? Com o De Magistro, com os solilóquios, né? Contra os acadêmicos. E o contato, alguma outra leitura do De Trinitate, mas quando eu comecei a me enfronhar no texto de Santo Agostinho, realmente me impressiona a capacidade expressiva desse homem que tem uma maravilhosa arte de escrever. Realmente é fantástica a arte de escrever. Eu acho que a Cidade de Deus, por exemplo, pode ser lida por quem não tem nenhum tipo de fé, mas que gosta de ler uma obra extremamente bem escrita, bem argumentada, não é? E brilhante do ponto de vista literário, não é? Do estilo. E eu acho que exatamente a leitura da Cidade de Deus precisa ser precedida, não é? de um estudo sobre a oratória, né, de Agostinho, que funciona aí dentro desse livro, né, que ele mesmo define como obra imensa, né, complexa, extraordinariamente complexa, mas o aspecto literário me parece ser fundamental para a gente entrar realmente no espírito dessa obra. Agora, João Carlos, se me permite, se a gente puder associar o aspecto literário ao aspecto existencial, porque ele nem sempre foi cristão, passa por um processo de conversão, isso é narrado no livro famoso, As Confissões. E na Cidade de Deus ele vai falar, 2 amores fundaram 2 cidades. Será que a gente pode falar um pouco sobre como ele experimentou esses 2 amores, né, individualmente, pessoalmente? Quer dizer, como é que ele descreveu essa experiência pessoal? Plenamente de acordo. Acho que não se entende o pensamento de Agostinho desligado da sua vida, né? Esse horizonte mesmo da sua vida é precisamente aquilo que explica a obra de Agostinho, né? Em todas as suas dimensões. Eu acho que, por exemplo, nas grandes obras, a obra-prima, sem dúvida, do ponto de vista apologético, né? A última grande apologia do cristianismo é exatamente A Cidade de Deus. Ninguém escreveu mais alguma coisa do gênero, né, após Agostinho, né? Pensada por ele, inclusive, né, segundo, vamos dizer assim, o modelo socrático, né, da refutação e da apresentação positiva, no caso aqui da verdade cristã, né, no duplo momento, na pars destruens, vamos dizer, como você coloca aqui, né, da crítica, da refutação, não é, ao paganismo, e do outro lado, a apresentação da verdade cristã, dessa visão extraordinária da história, né?
nos 12 livros da segunda parte. Tá? Sem dúvida, tudo isso está ligado muito à vida de Agostinho, né? Ao seu modo mesmo de ser, não é? As características fundamentais da sua existência, de um homem realmente dotado de um espírito agudíssimo, né? Talento realmente imenso do ponto de vista teórico, né? Da capacidade de pensar do pensador, e ao mesmo tempo a extraordinária capacidade de traduzir pensamentos mais elevados numa literatura também elevadíssima. Eu considero a Cidade de Deus, desse ponto de vista, não só como obra de alto pensamento filosófico-teológico, mas de alta literatura também ao mesmo tempo. Quem quer ler a Cidade de Deus, né, como obra literária pode fazer. Eu penso assim, mais ou menos, no que acontece com os sermões do Padre Vieira. Posso ler sem ter uma fé definida, né? Posso não ser um cristão, leio, gosto muitíssimo, por causa que é um escritor extraordinário. A mesma coisa eu vejo em relação a Agostinho. Moacir? Talvez o Pedro e o João concordem comigo que quando a gente vai ler a Cidade de Deus e a considera uma obra de maturidade, né? Já é um autor com mais de 50 anos, se hoje já é maduro naquela época, então já era um ancião, né? Mas ela é de maturidade também porque esse conceito de amor, que é central, que constitui, na verdade, a espinha dorsal da obra, pode ser considerado um conceito que Agostinho elaborou ao longo da vida. Então, é uma obra de maturidade porque ela é a culminância de uma maturação. Ele tinha problemas filosóficos e talvez em torno do conceito de amor ele conseguiu aglutinar as soluções que ele procurava. Ele foi maniqueísta, foi um materialista, maniqueísta, agnóstico na juventude. Exatamente só porque o nosso ouvinte tem o maniqueísmo na mente, mas assim, só por uma definição técnica assim, do que era, porque na época era uma coisa bastante... uma corrente doutrinal que apostava em duas coisas. Apostava numa análise estritamente racional do mundo e eles entendiam o estritamente racional como desvinculado de qualquer autoridade, né? Então era preciso só dar sentimento a verdades ou patentes materialmente, sensorialmente, ou verdades patentes intelectualmente, como, por exemplo, verdades matemáticas. 2 mais 3 são 5. Bom, então era uma expectativa de conhecimento e de filosofia que interpretava ser racional dessa maneira. Por isso associado também ao materialismo, a ideia de que sensorialmente é que a gente tem acesso a verdades independentemente da autoridade, né? E maniqueístas porque eles tinham uma concepção de que o mundo era distribuído em 2 grandes substâncias em combate, substância má e substância boa. O mundo seria uma espécie de café com leite, de resultado do embate de duas grandes forças. Ou até, talvez a gente falar em termos, hoje em dia, médicos, como um push, né? Que é o resultado do embate, né? Você tem uma força do bem que interfere naquelas coisas que são intrinsecamente más, coisas mesmo, e aí resulta esse push. Bom, Agostinho, na juventude, abraçou essa corrente, até porque ele apostava na razão. Ele era um racionalista. E ele acreditou que essa era uma maneira correta. O insucesso disso levou a uma fase cética importante. Justamente, ele começou a elaborar a sua frustração com essa gnose maniqueísta sendo um cético, né? E se aproximando do estoicismo. Aí as duas coisas conviviam, né? Um conhecimento profundo do estoicismo via Cícero e também do ceticismo, né? Resumidamente, a gente pode dizer que isso caminhou para a descoberta do platonismo, do neoplatonismo, de grandes textos que o levaram a reformular tudo isso, né? Mas, para não me perder do ponto inicial, quer dizer, essa trajetória, quer dizer, o conceito de amor, de vontade humana, foi fundamental para que ele construísse uma solução agostiniana para esses problemas, né? Então, quando chega na Cidade de Deus, de fato, ele já tem isso muito bem elaborado, né? E pode construir aquela obra monumental a partir de uma ideia, digamos assim, simples, né? 2 amores. Certo. Pedro, vamos entrar imediatamente. Eu gostaria de fazer um complemento à fala do professor Moacir, que destacou um aspecto importantíssimo, que é a presença do maniqueísmo no contexto da construção da obra Cidade de Deus. Porque
embora Agostinho não faça uma exposição sistemática do maniqueísmo, a presença do maniqueísmo e a constatação dessa presença na obra permite entendermos o sentido de muitas passagens, né? Inclusive a importância da distinção desses dois amores, que é o fio condutor de toda a obra. Então eu destacaria alguns aspectos importantes sobre o maniqueísmo para entendermos, fazer uma leitura básica da Cidade de Deus. Como o Moacir disse, o maniqueu concebe que há duas substâncias que sempre foram, uma substância que é a luz, outra substância as trevas, às vezes matéria e espírito, às vezes bem e mal. Só que tem outro fato importante. A origem do cosmos, a origem do mundo para o maniqueu se dá a partir do que ele chama do reino das trevas. Isso Agostinho faz referência a isso na Cidade de Deus, né? Como é que pode o mundo ter tido origem a partir de uma iniciativa das trevas? As trevas invadem a luz e o reino da luz, a partir do pai das luzes, precisa se defender. Então ele evoca, né, o homem primordial, que daí se joga sobre as trevas para contê-las no seu poder tenebroso, misturado com as luzes. Só que ele é aprisionado e depois resgatado, só que as suas vestes ficam estilhaçadas e aprisionadas nas trevas. E essas vestes estilhaçadas e aprisionadas nas trevas são as partículas de luz, né? E essas partículas de luz precisam ser libertadas das trevas. Então, o reino da luz institui ou estabelece uma ordem nessa mistura, que é o cosmos. Agostinho chega a dizer algumas vezes, diferente do que acontece na narração que está no Gênesis, em que há um Deus criador e que vê a obra da sua criação como algo bom, como algo objeto de seu propósito inicial, e diferente também do que acontece, como o Moacir também destacou, em Platão, no Timeu, o demiurgo exulta de alegria depois que vê a sua obra produzida. Para o maniqueísmo, o mundo é um remédio para os males, ou seja, o mundo a ordem cósmica foi estabelecida para reprimir males e não em vista da produção de bens, né? E agora, isso tem a ver diretamente com a noção de dois amores, porque se do ponto de vista antropológico nós concebemos que no homem e também em outras coisas, outros itens do cosmos, há uma partícula luminosa e que o desfecho de tudo isso seria a liberação dessas partículas, então na verdade haveria uma consubstancialidade de algo no homem e de outros entes cósmicos com a divindade. Então não haveria a possibilidade da distinção desses dois amores, sobretudo porque o segundo tipo de amor, o amor agape, vamos dizer assim, um amor sobrenatural, é exatamente um modo de união a Deus por iniciativa de Deus, dada a não consubstancialidade de homem e Deus. Então acho que esse aspecto ele não está presente em um livro, em um capítulo da Cidade de Deus, mas eu diria que é um dos temas mais recorrentes de toda a obra. Em muitas discussões não podem ser compreendidas se nós não temos essa estrutura de mundo não propriamente da filosofia, mas da religião maniqueia, da cultura maniqueia, contra a qual se põe Agostinho nessa fase. Não, esse é um quadro muito importante, porque, como você disse, perpassa o livro todo. Agora, só para posicionar o nosso ouvinte, quer dizer, o livro é claramente dividido em duas partes. Uma parte onde ele vai se dedicar a fazer a crítica dos que estão criticando a igreja, quer dizer, com o saque de Roma, existe todo um movimento crítico dizendo basicamente, vocês me corrijam, mas se o cristianismo, se o seu Deus é tão bom assim, por que ele permite esses males? Por que pessoas boas sofrem males? Quer dizer, existe na primeira parte do livro uma discussão sobre a providência e sobre o entendimento da providência. Vocês podem, então, colocar um pouco os argumentos que o Agostinho usa para combater os seus antagonistas? João Carlos? Sem dúvida. A visão providencialista de Agostinho, né, o leva exatamente a ver a realidade sobre esse aspecto, né, verdadeiramente sobre esse aspecto. Inclusive a questão do mal, né? A questão do mal não há uma causa eficiente, mas uma causa deficiente, né? Uma causa deficiens, né? Portanto, o mal é carência de bem, né? É exatamente uma negação do bem. Então, essa perspectiva é que lhe permite exatamente ter do próprio universo, não é? Essa visão
vamos dizer, finalística, né? Que dá precisamente ao... Aliás, na Cidade de Deus há trechos muito lindos quando ele reflete, né, sobre o problema da providência, né, sobre o problema da providência divina. De modo particular, ver se eu me lembro, eu anotei aqui um texto que é muito bonito, na apresentação que ele faz desse problema, que talvez ilumine um pouco essa discussão que nós estamos travando aqui nesse momento. É do livro... Mas enquanto você procura, Moacir, quem está nessa discussão? Só um comentáriozinho. Pensar o seguinte, naquela época, quer dizer, na época, em torno de 410, quando então, Roma caiu, que eles consideravam a cidade eterna, né? Inexpugnável. Roma caiu. Então, o poder simbólico era muito grande, né? Aconteceram também fenômenos naturais que pareciam corroborar essa ideia de que os romanos estavam sendo punidos por terem abandonado o culto dos deuses. Então, houve um terremoto importante, houve... A cheia do Tibre. A cheia do Tibre. Houve uma série de catástrofes, né, que vinham sendo associadas, assim como a invasão de Roma por Alarico, ao abandono do culto dos deuses. Então, os deuses estariam se vingando. Né? Quer dizer, a Cidade de Deus enfrenta esses argumentos, quer dizer, mediante vários expedientes retóricos. Um deles, e que é longo, é mostrar que, ao longo da história romana, independentemente da emergência do cristianismo, os deuses já tinham deixado os homens abandonados à própria sorte muitas vezes, né? Então, Agostinho, muitas vezes, ironicamente, reconstrói situações em que os deuses não estavam do lado dos homens, né? E ele explora uma coisa que é um pouco anedótica, mas vai ter consequência teórica, que é mostrar que, a rigor, do ponto de vista da religião civil romana, os homens são religiosos porque eles têm que fazer um pacto com os deuses. Os deuses são uma outra raça, quase que por natureza hostil aos homens, né? Quer dizer, os deuses olímpicos, né? Quer dizer, o Saturno não. Por isso que a memória que do tempo de Saturno era bom, os deuses eram nossos amigos. Agora, com os deuses olímpicos, Júpiter, na versão romana, né? Júpiter, Poseidon, Netuno, Plutão, eles são nossos inimigos. Então a religião é a renovação de um pacto quase que de não agressão, né? Então, e às vezes pede-se a socorro dos deuses. O que Agostinho vai fazer é mostrar, bom, viu, não funcionou. E teoricamente o nosso Deus não é hostil. Como disse o Pedro, é um Deus que criou o mundo generosamente para que ele seja bom. Então, é uma espécie de balanço que vai de pequenos argumentos retóricos, tentando jogar contra essa ideia do abandono dos homens, usando fatos históricos, com uma reflexão teórica para dizer o que nós chamamos de Deus é outra coisa. É a mesma palavra, mas que serve para falar de uma coisa inteiramente diferente. Então, a obra tem essa complexidade de jogar com vários planos ao mesmo tempo, né? É interessante nesse aspecto que o Moacir está relevando, as opções de Agostinho, por exemplo, do ponto de vista histórico, pela obra de Salustio, que fazia exatamente uma crítica a essa dimensão, né? A dissolução dos costumes. A República caiu não por causa da nova religião, né? Mas porque já estava presente aí os germes da corrupção, né? Que a levou exatamente à sua dissolução. Então, Agostinho se serve precisamente entre os historiadores, né, que ele cita, está, em primeiro lugar, a figura de Salustio, né, cuja tendência, tanto na sua história, como no Bellum Jugurthino, né, na Guerra de Jugurtha e na Guerra de Catilina, né, tem exatamente essa visão. Então, Agostinho se aproveita disso também para refutar a intelectualidade pagana que lançava sobre o cristianismo exatamente todos os males que tinham caído aí em abundância, né? Uma torrente de males sobre o império, né? E até as escolhas, né, do ponto de vista dos seus interlocutores, por exemplo, Salustio é um, né, que ele tem um apreço muito grande por ele, né? E faz a desmistificação da história, por exemplo, do passado edificante da tradição liviana, de Tito Livio. Ele faz exatamente a crítica a isso, né? Esse passado edificante da tradição liviana.
ele assume precisamente essa perspectiva. Portanto, um autor, né, um historiador que é bastante realista, né? As intervenções aí de Salúcio na Cidade de Deus, que Agostinho cita, indicam claramente isso. Né? Uma pequena consideração sobre o que disse o Moacir, o João também. Há uma passagem das mais relevantes, na primeira parte da Cidade de Deus, que é a discussão com a distinção da tripla teologia de Varrão. Teologia natural, teologia civil e teologia fabulosa, ou teologia mítica. Né? É muito interessante o procedimento de Agostinho na discussão com Varrão, porque ele destaca diversos pontos, mas aqui eu vou chamar a atenção para um deles. Agostinho mostra que Varrão, por influência estoica, já tinha tentado fazer uma interpretação natural da teologia civil. Só que Agostinho diz o seguinte: essa é uma tentativa, mas na verdade não dá conta da estrutura da religião civil romana, porque esta é uma tese de Agostinho, que na verdade o culto romano não é um culto aos deuses, mas na verdade o que ele é um culto aos antepassados. E essa interpretação naturalista da teologia civil, na verdade, reduz a teologia civil a uma física, ou seja, ao que seria o culto a potências cósmicas e não propriamente ao divino. Então, esse é outro ponto interessante, porque se, como destacou o João, do ponto de vista histórico, uma oposição com respeito à tradição romana, do ponto de vista teológico também, ou seja, é uma tese bastante forte dizer que propriamente o culto que os romanos faziam não eram aos deuses, mas eram a potências cósmicas. Portanto, o fato de tratar das naturezas das coisas não significa que há um tratamento da natureza de Deus, nem que o culto se dirija à natureza de Deus, né? Esse é um aspecto que eu acho bastante relevante nessa confrontação com a tradição romana do ponto de vista religioso. Perfeito. Moacir, eu vou te passar a palavra. Eu gostaria de entrar na parte construtiva do livro, porque ele fala em duas cidades. Eu acho que vai ser importante a gente entender exatamente o que significam essas duas cidades, porque a cidade de Deus não é, por exemplo, a igreja. Eu gostaria que você explicasse, porque ele diz que tem filhos da igreja escondidos entre os perversos, existem falsos cristãos dentro da igreja. Então, o que são exatamente essas duas cidades? Se a cidade de Deus não é a igreja, não é a cristandade, a cidade dos homens tampouco pode ser identificada a algo como a cidade do diabo, por exemplo. Vamos tentar equalizar isso para o nosso ouvinte. O que são as duas cidades, a cidade dos homens e a cidade de Deus? Olha, para começar, eu diria que o leitor de Agostinho precisa se acostumar com um autor um pouco malandro. Malandro em que sentido? Malandro em que ele não tem um vocabulário rígido. Mesmo nesse caso, cidade de Deus, cidade dos homens, não é um vocabulário usado rigidamente. Também não é aleatoriamente. Quer dizer, há um jogo, e esse jogo do vocabulário é parte da obra, é parte da reflexão. O que eu quero dizer com isso? Que quando ele fala cidade terrena ou cidade dos homens, às vezes ele está claramente, porque ele escreve bem, então ele é claro, mas ele está claramente apontando para aquela cidade, para aqueles homens, para aquele conjunto que está apegado a um mundo terreno e não está olhando na direção certa. Não está procurando a verdade, não está procurando a racionalidade do mundo. Às vezes não. Às vezes o que ele chama de cidade terrena é essa situação de convivência de homens dessa primeira cidade terrena e de homens que já estão voltados para a cidade celeste, mas ainda vivem nessa cidade terrena. Agora, de pronto, a cidade terrena e a cidade celeste não é a cidade boa e a cidade má. Não, então. Justamente. Às vezes a terrena nomeia a má, às vezes a terrena nomeia o convívio da má com elementos da boa. Cidade celeste igualmente é ambíguo, porque às vezes ela aponta univocamente a cidade dos homens já na salvação e às vezes aponta aquela comunidade humana que neste mundo presente já está orientado para lá, né? Então, digamos assim, os dois termos eles podem ser usados e são usados frequentemente se referindo a situações terrenas históricas, né? E às vezes eles são usados de maneira polar, né? Vinculados aos dois polos mais antagônicos, né?
E o leitor tem que ter não só a paciência, mas uma espécie de sagacidade de perceber como é importante para ele jogar com isso. Justamente porque ele não é maniqueísta. Ele quer que a gente faça o esforço de acompanhar a complexidade disso. Isso, a igreja não encarna como instituição a cidade celeste, o bispo não encarna, ninguém pode se arrogar encarnar. Esse é um jogo da humildade cristã, como Agostinho entendia, saber que ninguém tem a chave. Então vamos forçar uma certa clareza, porque ele mesmo usa como um índice para essa polaridade a Jerusalém Celeste e Babilônia, né? Esses dois símbolos, talvez, João Carlos. Como que esse antagonismo entre essas duas cidades se desdobra concretamente na história universal? Vamos ver os capítulos desse antagonismo entre esses dois polos aí. Então, o Moacir disse bem, né? Por exemplo, uma perspectiva importante a se levar em consideração é que a própria igreja, nesse ponto de vista, ela a cidade de Deus, vamos dizer, né? Ela é peregrina. Portanto, na sua condição terrena, ela está misturada, né? O termo que ele usa é mixed et perplex, estão entrelaçadas, né? Intricadas uma na outra. Na história vão caminhar assim. Vão caminhar assim, exatamente. Figura de Jerusalém, né, aponta exatamente para a Jerusalém celeste. Né? Então é a dimensão mística, né, das duas cidades, que são ao mesmo tempo históricas e também tem a própria dimensão mística que não pode ser, tem que ser considerada exatamente nessa relação. Então, na história, concretamente, né, a cidade de Deus ela caminha juntamente com aqueles que não fazem parte dessa cidade. Mas dentro da própria cidade terrena nós vamos encontrar, né, pessoas que efetivamente vivem o espírito da cidade celeste. Né? Daí, por exemplo, a preocupação de Agostinho em salvaguardar, por exemplo, não é, a verdade que se pode encontrar, por exemplo, na cultura pagã. Claro, as virtudes dos pagãos. O universalismo da verdade, né? Várias passagens belíssimas aí na cidade de Deus. Platão, sobretudo, né? Ele está exatamente desenvolvendo essa ideia, né? Podemos inserir, então, Pedro, outra categoria importante que é tirada justamente do Novo Testamento de São Paulo. São Paulo fala no homem velho e no homem novo, na carne e no espírito. Como que essas categorias entram na concepção agostiniana do processo civilizacional? Realmente essa é uma pergunta bastante complexa e nós precisaríamos de muitas e muitas horas para falar sobre isso, mas alguns pouquinhos minutos. Um ponto que eu acho bastante relevante, já sobre a segunda parte da Cidade de Deus, é assim que Agostinho inicia o livro 14, que vai falar da libido. Mas antes de falar disso, Agostinho mostra a diferença do que é vida carnal e vida espiritual. E é uma passagem muito interessante em que ele diz: nós poderemos achar então que, como os epicuristas são aqueles que dizem que o bem está na volúpia corpórea, então esses teriam uma vida carnal diferente dos estoicos, que valorizam a firmeza da virtude da alma. Então esses teriam uma vida espiritual. Portanto, espírito seria o mesmo, seria o equivalente à alma, a intelecto, e carne seria o equivalente ao corpo nas suas paixões, etc., prazeres, etc. E Agostinho diz um sonoro não. Ele diz, vejam, e aliás vai fazer um procedimento de exegese de certas passagens bíblicas para mostrar que muitas vezes, quando nas Sagradas Escrituras aparece a referência à carne, não é a referência apenas ao corpo, mas é a referência ao homem, ou seja, se refere ao todo, nomeando apenas uma de suas partes, uma figura de linguagem. Então, a vida carnal não é a vida corpórea, a vida segundo os prazeres corpóreos. Tanto que Agostinho diz, tanto os epicuristas como os estoicos são carnais. Por quê? Porque são homens que vivem segundo o homem, e não homens que vivem segundo Deus. E exatamente aí voltamos à questão que você destacou lá atrás, que nós já discutimos um pouquinho aqui, que é a diferença dos dois amores. Ou seja, uma vida espiritual não é uma vida segundo a alma, não é uma vida segundo o intelecto.
É uma vida na qual há um tipo de amor infundido pela divindade no intelecto. Mas não é a vida segundo o intelecto, é a vida segundo Deus. Portanto, há um tipo de transcendência que não existia na cultura clássica. E essa vida segundo Deus não é porque se é uma partícula de luz, como queriam os maniqueus, mas é porque há a graça infusa no coração do homem, o coração entendido como cardia, como nous, o uso que Paulo faz dessa palavra. Mas Então, nos... essa diferença, Espírito. nos intelecto. Pneuma, espírito, nos intelecto. Então, é bastante interessante isso, porque muitas vezes se atribui a Agostinho, sem ler, evidentemente, A Cidade de Deus e outras obras, com o devido cuidado, a posição que exatamente está sendo criticada por Agostinho, que é a posição maniqueia. E explicitamente, não com respeito aos maniqueus, mas com respeito aos epicuristas e estoicos, bom, se realmente é a divisão corpo e alma que interessa, e vida espiritual uma vida segundo a alma, e vida carnal uma vida segundo o corpo, então não haveria como negar que os estoicos viviam segundo o espírito. E Agostinho diz não. Por quê? Porque vivem segundo os homens. Agora, um ponto interessante. Agostinho valoriza, como disse o João, as virtudes clássicas, as virtudes romanas e gregas, mas também diz que podem ser virtudes soberbas. Ou seja, porque essas virtudes precisam ser, talvez a palavra não seja melhor, mas funcionalizadas, né, pela caridade, que é justamente um tipo de amor que faz uma referência a um tipo de transcendência que não existe numa noção, por assim dizer, cosmista dos antigos. Mas Agostinho não é, como os maniqueus, um anticosmista contra o mundo, mas é um acosmista. Ou seja, o mundo não é o todo. Então há uma possibilidade de transcendência, né, que há um tipo de divindade com respeito ao qual nós não somos consubstanciais, mas que podemos nos unir a ela pela infusão da sua graça, ou seja, que é um efeito do amor de Deus na história. Então, a vida espiritual seria uma vida segundo Deus, mediante a infusão da graça. Ou seja, uma noção de transcendência completamente diferente. Aqui não vamos ter, eu não quero me alongar muito, mas apenas para apontar para uma consequência disso, que é uma noção não apenas antropológica diferente que aparece em Agostinho, mas é uma noção de filosofia da história diferente que aparece em Agostinho. Ou seja, nós temos uma história que é escatológica e que, portanto, tem um critério que não é puramente imanente, diferente de uma noção de história cíclica que nós podemos chamar de que funciona a partir de um paradigma arquetípico, que é a noção de história não só de Platão, mas também de Heródoto, uma noção de repetição, que isso será diretamente enfrentado. O mítico eterno retorno, né, no livro 12, aparece uma discussão interessante sobre isso, e a história como um caminho, como uma via que tem uma origem e terá uma destinação. Então, esse é um outro ponto que eu destaco como bastante relevante. Entre essa origem e essa destinação, Moacir, a origem é contada a partir dos dados do Antigo Testamento. A Cidade de Deus, ela mais ou menos se encarna ali na história do povo eleito, como se fosse uma espécie de família de Deus, e tem um momento, a plenitude dos tempos, na concepção cristã, com a encarnação de Cristo, né? O que isso muda na relação entre as duas cidades? Como que é o que a encarnação de Cristo promove nesse antagonismo e o que será a história a partir daí? Eu acho que a história na Cidade de Deus, quer dizer, ela aparece como um desdobramento, para usar uma metáfora que ele usou, como uma canção que Deus canta, né? Então Deus tem a noção, como qualquer cantor, quando vai cantar tem a noção do todo e depois ele vai desdobrando isso que ele tem unitariamente dentro de si, ele vai desdobrando no canto, né? A história humana seria analogamente esse canto que Deus canta, né? Desse ponto de vista, passado, presente e futuro têm que estar integrados. Por isso, por exemplo, que o passado, digamos, pagão, não pode ser simplesmente abominado, ele tem que ser integrado, né? Um outro passado que é integrado, e isso naquele momento nada era trivial, é a herança judaica. Quer dizer, hoje em dia a gente fala de tradição judaico-cristã como se fosse uma obviedade. Não era. Por exemplo, o maniqueísmo, de qual falamos muito hoje, não por acaso, recusavam toda a herança judaica.
Portanto, para eles não havia o Velho Testamento. A ideia de testamento é justamente porque eu reconheço naquilo um legado que eu vou retomar e reunir aos materiais novos, que então se chamam de Novo Testamento, né? Então, essa articulação é dada, para retomar o núcleo da tua pergunta, pela encarnação. Quer dizer, a encarnação do Cristo é que permite não simplesmente um começo completamente inaugural, mas uma reconstituição desse sentido geral da história. Então, que vem desde os profetas, inclusive, muitas vezes observando costumes diferentes, leis diferentes, até os dias de hoje, diria Agostinho, e pensando no futuro, né? Então, a história está articulada por esse evento, digamos assim, que é a encarnação de Deus, né? Mas é um evento que procura integrar o conjunto da história, né? Então, procura integrar, digamos assim, os homens a Deus, mas procura também integrar os homens entre si, de um certo modo, né? E aí a crítica ao passado, ela tem que ser uma crítica que o articula ao presente, né? Que faz a passagem, né? Se você me permite um comentário sobre a atualidade da obra, tem um elemento importante, que é na crítica aos costumes pagãos, né? É uma crítica a um mundo muito violento, em que tortura e estupro eram praticados com muita facilidade e como instrumentos de dominação. Então, tem passagens importantes em que ele reflete, sobretudo, eu digo, por causa dos dias atuais, sobre o estupro como arma de dominação, né? Inclusive através do convencimento de que as mulheres são culpadas como vítimas e passam a pertencer, de um certo modo, ao estuprador. Donde o suicídio das mulheres como uma forma de purificar não só a si mesma e se escusar do ato, como purificar a sua gente, porque ela está morta, a sua gente não está mais contaminada. Agostinho combate detalhadamente essa interpretação das coisas. Então, para fazer a passagem do mundo, digamos, pagão, do mundo clássico para um mundo novo, esses costumes precisam ser todos reexaminados. Então, de fato, é uma história que não é simplesmente uma ruptura. Tem um elemento de reflexão continuada, né? E a reflexão sobre a violência antiga, eu acho um dos momentos mais importantes dessa passagem, que vale a pena ser lido assim, com muita atenção. É muito fina a análise que ele faz. Como um tipo de libido, né? Isso. Certo. João Carlos, eu temo que num brevíssimo tempo, se você puder falar do legado, os principais legados dessa obra, qual é a fortuna que ela vai ter depois? Bom, primeiramente, historicamente, se sabe, né, uma das obras mais lidas, né, na história do pensamento, sem dúvida, é A Cidade de Deus, né? A primeira edição, inclusive, é muito próxima do ano 427, né, quando ele termina. No século VI há uma primeira edição. Eu não me lembro mais onde que se encontra atualmente, se em Paris, acho que é em Paris que se encontra essa primeira edição da Cidade de Deus, né? Muito próxima já da sua, né, de quando ela foi escrita. E sem dúvida, mas o grande legado de Agostinho, né, é exatamente aquilo que permanece, é exatamente a sua capacidade, né, de apresentar o problema da existência humana, da vida humana, né, voltada para o transcendente, né, ou seja, esse conceito, né, essa categoria do transcendente, a sua importância na vida humana, faz da vida humana exatamente, lhe dá um sentido, né, que a torna efetivamente digna de ser vivida em todas as suas dimensões, né? Então, essa perspectiva aponta para o quê? Aponta, por exemplo, do ponto de vista da sociedade, o conceito de justiça, o conceito central na Cidade de Deus. O livro 4º, inclusive, na famosa pergunta que ele faz, né? O que são os reinos humanos sem a justiça? Grandes piratarias. Tá? Exatamente, grandes piratarias. Cita até o famoso exemplo lá, que é citado por outros historiadores também, né? Do pirata que é aprisionado por Alexandre, né? Conduzido à presença de Alexandre, o interroga: por que você infesta os mares, não é, com a sua, né, com a sua ladruagem, né, pilhando, roubando? Ele fala: pelo mesmo motivo do que tu. Só que porque eu faço com um pequeno navio,
né? Sou chamado ladrão. Você, como faz com um grande exército, com uma grande frota, é chamado imperador. Né? E ele diz exatamente isso. Quer dizer, sem a justiça, o que são os reinos humanos? Grandes piratarias. Justiça, então, é exatamente... Ele fala, inclusive, uma coisa muito interessante, né? Que essa regra da justiça é que deve dominar exatamente as relações humanas profundamente. E o outro conceito é o conceito de paz. O Moacir falou disso no começo. Importantíssimo na cidade de Deus. Esses dois conceitos, aí, o conceito de justiça e o conceito de paz, na formação de uma sociedade humana, não é, que pode dar ao homem realmente, não é, a capacidade de viver de forma mais humana. Eu penso, só uma breve reflexão, que do ponto de vista, esse livro hoje ainda, se a gente lê nesse espírito, né, exatamente olhando a perspectiva na qual se coloca Agostinho, para o homem de hoje, ele realmente apresenta uma mensagem, não é, que me parece fundamental, porque aponta para um sentido radical que é fundamental para que o homem recupere, não é, o sentido da sua, vamos dizer, grandeza enquanto ser humano, a sua dignidade de ser humano. Tá? Então ele aponta exatamente por uma dimensão que a humanidade, eu acredito, hoje, mais do que nunca, está profundamente necessitada. O Moacir refere-se ao fenômeno da violência, né, que está muito presente aí, de fato, muito, muito, muito presente. E que, então, desse ponto de vista, eu acho que a leitura da Cidade de Deus poderia oferecer um subsídio realmente muito bonito, muito grande, para a gente compreender melhor o tipo de relação que deve intercorrer entre os homens, independentemente do seu modo, da sua cultura, da sua, vamos dizer, convicção religiosa. Né? Teísta ou ateu, o homem, se de fato ele se conduz, né, por esses princípios, ele pode encontrar uma realização pessoal, né, e comunitária realmente muito importante. Perfeito. Vamos esperar que o nosso programa ajude o ouvinte a resgatar essa dimensão. Eu agradeço João Carlos Nogueira, Moacir Novaes, Pedro Monticelli, agradeço ao ouvinte por ouvir e até a nossa próxima edição.